Você não acha estranho entrar em um lugar que deveria estar funcionando e encontrar ele completamente vazio? Tipo uma fábrica. Mesmo que você nunca tenha trabalhado em uma, você sabe como ela deveria ser. O barulho constante por causa da produção, gente andando, as máquinas funcionando, alguma coisa acontecendo ali o tempo inteiro. Agora imagina você entrar em um lugar assim e não ter nada. Não ter nenhum funcionário, nenhum som de produção, nenhuma movimentação. Só o espaço. E quanto maior o lugar, mais estranho isso fica, porque não parece apenas vazio, parece errado, como se o ambiente não tivesse sido feito para ficar daquele jeito. E é aí que entra o desconforto específico, aquele tipo de sensação liminal. Em Poppy Playtime é exatamente isso que acontece. Você entra em uma fábrica, um lugar claramente que foi feito para ser vivo e só encontra ausência. Mas não é apenas um vazio comum. O que eu acho estranho é que o lugar não foi sendo abandonado aos poucos. Parece que tudo simplesmente parou de uma hora para outra, como se você tivesse chegado depois de alguma coisa ter acontecido. E o mais estranho é que isso começa antes mesmo de você entrar na fábrica. Começa com uma carta. Uma simples carta sem detalhes demais, sem explicação. Só o motivo para você voltar. E aí fica meio estranho, porque ninguém volta para um lugar assim sem pensar duas vezes. Ainda mais um lugar como esse, velho, enfadonho e claramente deixado para trás. Mas mesmo assim, você volta. E a única coisa que o jogo te diz é que você já trabalhou ali, você era um funcionário da fábrica, uma pessoa comum, uma rotina comum, dentro de um lugar que parecia normal. Só que agora não tem mais ninguém, e isso muda completamente a sensação, porque uma coisa é entrar em um lugar vazio, outra coisa é voltar para um lugar que você conhece e perceber que ele não é mais o mesmo. É como se o lugar estivesse ainda lá, mas tudo que fazia ele funcionar tivesse desaparecido. E conforme você anda, isso começa a pesar, porque não parece só abandono, parece que alguma coisa aconteceu ali antes de você chegar, e talvez essa carta seja a pior forma de você descobrir isso. E quando você finalmente entra, começa um desconforto real, porque não é só uma fábrica vazia, é o tipo de lugar que claramente não foi feito para estar desse jeito. Os corredores são grandes demais, as salas parecem ter algum tipo de função específica, tudo que está ali indica que já foi usado, e muito, mas mesmo assim não tem ninguém, só objetos, coisas espalhadas, máquinas paradas, brinquedos, muitos brinquedos, e isso começa a ficar estranho rápido. Porque brinquedo não deveria estar jogado ali de qualquer jeito, no chão, espalhado, como se tudo tivesse sido largado no meio de algo muito completamente bizarro. E aí vem um detalhe estranho, alguns desses brinquedos parecem sujos, manchados, e a primeira coisa que me veio à cabeça, isso é sangue? Mas não faz sentido, são brinquedos, como que brinquedo teria sangue? De onde viria isso? E é exatamente esse tipo de pergunta que o jogo não responde de imediato, ele só deixa no ar, para você olhar, processar e ficar desconfortável. Porque quanto mais você observa, menos aquilo parece ser um simples abandono. Começa a parecer um lugar onde alguma coisa deu errado e ninguém ficou para limpar depois. Antes de tudo, é importante entender que aqui não é uma fábrica comum. A Playtime, na superfície, era uma empresa de brinquedos como qualquer outra. Produzia itens infantis, coloridos, feito para entreter, feito para parecer inofensivos, mas conforme você explora, fica claro que existia algo muito além disso. A empresa não parecia interessada apenas em fabricar brinquedos, ela parecia interessada em algo muito mais ambicioso, dar vidas a eles. E não vida no sentido figurativo, não é como se fosse imaginação ou apego emocional, é algo literal. Os brinquedos não se comportam como objetos, eles observam, reagem e parecem conscientes. E isso levanta uma ideia perturbadora, a de que a Playtime pode ter tentado ultrapassar um limite, transformar brinquedos em algo vivo. E é aí que as coisas começam a ficar mais estranhas, porque se você criar vida, alguma coisa precisa ser usado como base. E alguns elementos do jogo sugerem exatamente isso.
experimentos, testes, tentativas de alcançar algo que vai além de um simples produto. Existe uma possibilidade implícita ali, a de que a empresa não estava só tentando criar brinquedos, mas tentando preservar alguma coisa, consciência, identidade, talvez até pessoas, como se a ideia fosse transformar humanos em brinquedos, não só como experimentos, mas como uma forma de continuar existindo, uma espécie de imortalidade distorcida, ou até mesmo uma tentativa de cura. Mas se isso for verdade, então aqueles brinquedos espalhados pela fábrica não são só objetos, se é que você me entende. Alguns registros e fitas do jogo, em áreas mais isoladas, dão a entender que existia algo acontecendo longe da parte oficial da fábrica, algo que não era para ser visto, e quando você junta isso com o comportamento dos próprios brinquedos, a ideia começa a ficar mais pesada. Não só parece tecnologia, parece experimentos, e não experimentos com objetos, mas como algo vivo. Isso levanta outra possibilidade, a de que nem todo mundo que trabalhava ali sabia exatamente o que estava acontecendo. Em um lugar assim, onde existe algo grande sendo escondido, descobrir demais pode não ser uma boa coisa. Não existe confirmação direta disso, mas o próprio silêncio do lugar sugere nenhum funcionário, nenhuma explicação, nenhuma tentativa de corrigir o que deu errado, somente ausência, como se quem soubesse demais simplesmente não estivesse mais ali, e isso transforma o vazio em outra coisa. Parece um apagamento, como se tudo que pudesse expor o que realmente acontecia ali tivesse sido removido junto com as pessoas. Em determinado momento, é impossível ignorar que a Playtime não era só uma fábrica comum. Existe uma área lá dentro separada do resto que muda completamente a interpretação de tudo. Um orfanato, dentro da própria estrutura da fábrica. E isso não é simbólico, não é interpretação, é um espaço literalmente físico. Camas, ambientes adaptados, tudo ali indicando que crianças realmente viviam ali. E o desconforto deixa de ser uma sensação. Começa a virar uma lógica dentro da sua cabeça, porque não faz sentido uma fábrica de brinquedo, não precisa de um orfanato, a não ser que essas crianças fizessem parte de alguma coisa maior. E quando você conecta isso com o resto do jogo, com a ideia de dar vida aos brinquedos, com os comportamentos estranhos, com o silêncio absoluto da fábrica, essa ligação começa a ficar difícil de ignorar. Porque não parece coincidência, parece estrutura, parece planejado. E isso transforma completamente o que você está vendo. A fábrica deixa de ser um lugar vazio e passa a parecer um lugar onde algo estava sendo feito escondido. Algo que envolvia diretamente quem estava ali dentro. E se esse processo realmente existia, então aquele vazio que você sente no começo é uma consequência. Quando você junta tudo, a fábrica, os experimentos, o orfanato, os funcionários, uma coisa começa a fazer sentido. Algo deu errado, e muito errado. Em algum momento, os experimentos deixaram de ser controlados e se voltaram contra quem estava ali, não como um evento explicado, mas como algo simplesmente aconteceu, rápido, violento, sem tempo de reação. E isso explica o vazio. Nenhum outro funcionário, nenhuma evacuação, nenhuma resposta, somente ausência. E um detalhe importante, você não estava lá, por isso que você sobreviveu, mas algo te chamou de volta, para um lugar onde tudo já acabou, ou quase. Porque se alguma coisa ainda está ali dentro, então a fábrica não ficou realmente vazia, ela só deixou de ser humana e o que sobrou continua ali sobrevivendo. Mesmo depois de tudo isso, o que mais permanece é o vazio. Aquele tipo de vazio que não era para quando você sai do jogo, porque não parece apenas um lugar abandonado, parece que algo está existindo ali dentro ainda. A fábrica está parada, os funcionários desapareceram, mas o ambiente ainda respira de um jeito estranho, como se aquilo não tivesse realmente acabado. E talvez não tenha, porque Pop Playtime nunca te dá um fim completo. A história não fechou ainda, ela continua se expandindo a cada novo capítulo. Isso muda a sensação de tudo, porque aquele vazio que você sentiu no começo não é só passado, é presente e possivelmente o futuro da franquia. Como se aquele lugar ainda estivesse preso no que aconteceu, repetindo, existindo, esperando.
E talvez o mais desconfortável não seja o que você viu, no que você fez, mas o que ainda está ali, sem que você saiba, porque enquanto a história continuar sendo contada, aquele vazio também continua e você nunca realmente vai sair dele.